Oi, 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 boa noite, vitalistas, tudo bem? Tá começando mais um episódio do nosso Círculo Vital, podcast que une mente, corpo e alma para uma vida saudável. Para quem não me conhece, eu sou Tânia, ginecologista natural. Hoje eu tô recebendo uma mulher com uma história incrível e inspiradora, Alessandra Thieme. Boa Boa noite. noite, tudo bem? Bom, tudo bem. A Alessandra, para quem não conhece, ela é uma empreendedora e é head e criadora da uma marca chamada Bulldog. E Isso. como que foi? Me conta um pouquinho desse início, de onde que veio essa ideia. Então, na verdade, assim, eu sempre fui, né, do mundo corporativo. Eu sempre trabalhei no marketing de empresas e tudo mais. Em 2015, eu saí, né, dessa última empresa que eu trabalhei e não sabia o que fazer. Tava lá pesquisando várias coisas, tal, mas, né, e tentando voltar pro mercado. Tentando voltar Só- para a empresa mesmo, que era o aquela que eu coisa informal. conhecia, né? Mas assim, sem nada muito motivador, assim, sabe? Porque, né, como você tá nesse mercado, é sempre a mesma coisa, Você né? cansa, né? Aquela coisa, sempre as mesmas estratégias, É. tem que ficar quadradinho ali E as na empresa. entrevistas, sempre as mesmas perguntas, enfim. E aí, quando foi no começo de 2016, eu conheci meu atual marido, que inclusive tá aqui, Tá ali tá com ali, um filhotinho com o muito fofo, filhotinho, depois a gente mostra. E aí, a gente, no começo de um namoro, a gente falou: eu queria ter um bulldog francês, se fosse pra ter um cachorro. Ele falou: eu também acho legal, tal. E aí, muito rapidamente, a gente achou um bulldog francês, que é a Sophie. E aí, a gente começou, assim, pesquisar coisa pra ela, assim, sabe? Tipo, desde uma caminha até uma coleira, uma roupinha e tudo mais. Só que em 2016, assim, existiam produtos pet, porém nada específico para uma raça, nada com uma personalidade legal, com um design legal. E aí, eu comecei a tirar foto da Sofia com umas roupas minhas, assim, sabe? Tipo, adaptada. E eu comecei a postar e aquilo começou a ter um sucesso legal. E eu falei, poxa, acho que eu vou fazer roupa para Bulldog. Porque não tem. Porque a estrutura do Bulldog ele é diferente, né? Ele Ele é mais tem troncudinho, né? ele tem uma cabeça mais larga, um peitoral mais largo, um corpinho mais curtinho. Então, né, uma pessoa me ajudou a fazer a modelagem de tudo. Eu comecei a estudar sobre tecido. E aí a gente criou uma primeira coleção de roupa para bulldog E francês. como que foi a recepção do público nessa primeira coleção? Te Então, surpreendeu? assim, ainda não era aquela febre ter bulldog francês, sabe? Mas quem tinha, na época, se identificava com as mesmas dificuldades que eu, né? Então, as primeiras roupinhas que eu criei eram regatinhas, que era muito engraçado, até porque os cachorros ficavam meio maromba, assim. E a roupa era coladinha e tudo mais, então muita gente se identificou, né? E aí eu comecei a vender essas roupas, depois fiz uma coleção de inverno também, né? Porque esses cachorros têm pelo curto e alguns deles sentem muito frio. E aí chegou um determinado momento que eu falei, gente, eu quero diversificar, né, a minha linha de produtos, as minhas categorias, né, Tem como uma uma esteira empresa. mesmo, né? Já Exato. pensando a visão da empreendedora. Ah, foi bonitinho, mas eu quero crescer. Porque até então, assim, eu fiz as roupinhas, mas eu ainda tentava voltar pro mercado, sabe? Porque eu falei, bom, eu não consigo viver só fazendo roupinha dessa forma para bulldog francês, que é muito nichado. E aí eu falei, bom, se é para continuar com a marca, com a empresa e tudo mais, porque eu já tinha investido tempo, conhecimento, já tinha criado um logo, já tinha registrado a marca. Então, né, você faz um investimento, tanto da parte estratégica de construção de uma marca, quanto a parte financeira Aprender mesmo. mesmo, porque eu não sei se Exato. no marketing vocês aprendem essa parte de gestão, de empreendedorismo. Como... Assim, eu sempre trabalhei em multinacional, então era muito setorizado, né? Então, assim, eu sempre fui do trade marketing. Tá. Então, era material de exposição, material de ponto de venda, era criação de campanhas para vender mais. Então, esse era meu mundo, né? Que unia uma parte de comercial com a parte de branding. Então, não tinha, assim, uma questão mais do tipo. Fluxo de caixa, onde que vai? Eu controlava o budget, né, da minha célula ali, mas até então não era o budget tipo master, assim, sabe? Eu recebia um dinheiro, eu tinha que gastar aquilo com tais campanhas, né? E ter retorno. E era isso, mas eu não tive essa questão de como abrir uma empresa, como registrar uma marca.
né? E como que você conseguiu? Onde que você foi atrás desse conhecimento? Fez Sebrae. Sebrae, né? É, O Sebrae, Sebrae. muita gente esquece, mas tem muito curso gratuito, Tem, né? tem. Eu fiz um curso, fiz uns 2 cursos lá. E foi muito legal, porque assim, tinha muita coisa que eu já conhecia, que eu já tinha visto, mas você vê que a base, para você começar um negócio, a teoria é a mesma, né? Na prática que muda bastante, né? Porque tudo depende, assim, do quanto de dinheiro você tem, qual é a sua resiliência, qual que é a sua força de vontade para ir atrás das coisas, né? Porque na época eu não tinha um recurso financeiro muito grande. Então eu tive que fazer muita coisa sozinha. Então, por exemplo, eu abri o MEI É o na eu época. empreendedor, né? Que a gente Exato. brinca, eu sou meu Exato. marketing, eu vendo. Exatamente. Então, assim, eu abri o MEI sozinha, eu registrei a marca no INPI sozinha, eu fazia a contabilidade sozinha no começo, então eu fazia tudo sozinha, né? Então, eu ia atrás de fornecedor, ia atrás de pesquisar tecido, de modelagem, de acabamento, tudo muito sozinha. O que, assim, olhando agora pra trás, eu vejo o quão enriquecedor foi, sabe? O quanto eu aprendi naquela época, até pra valorizar, né? O que eu faço hoje e os Eu profissionais acredito que trabalham assim, comigo aquela hoje. coisa, pelo menos minha mãe falava quando eu era pequena, assim, se você não souber limpar a casa, não souber cozinhar, não tem como saber mandar. E você, Exato. sabendo toda a sua linha de produção, você consegue exigir mais Ah, sim. dos seus colaboradores. Eu acho que esse começo, pra mim, foi importante, porque, por exemplo, eu fui estudar tecido, então, por exemplo, quando eu vou numa oficina nova, que eu falo, olha, esse tecido tal, com esse acabamento, acontece deles quererem falar, não, Ale, mas isso aqui não é legal. Eu falei, não, gente, vai aqui que dá, sabe? Então, para algumas oficinas, sim, eu bato muito o pé e falo, não, eu quero dessa forma, porque eu acho que dessa forma vai funcionar. Se não funcionar dessa forma, a gente tem que ter de outra. Você falou de indo nas oficinas, isso a percepção sendo mulher, como que foi empreender? Ah, Sentia aquele preconceito velado que não falam, mas aham. que a mulher percebe. Então, talvez por esse nicho exigir muito, tipo, por exemplo, que você tenha um feeling de design, de acabamento, de tecido e tudo mais, talvez. Eu não sei se as pessoas consideram isso mais pro universo Pode feminino. pegar ele se quiser, que ele tá chorandinho. Traz o Luke aqui daqui. Vem, Luke. Vem, Luke. Convidado especial. Convidado. Então, eu não sei se esse tipo de serviço, né, de trabalho, as pessoas até associam um pouco mais por ser do universo feminino, né? Mas, assim, em algumas situações eu senti muito, assim, sabe? Tipo, das pessoas não me darem credibilidade, sabe? Principalmente por eu ser nova, eu não saber de todos os... como é que eu posso dizer, assim... De não saber de alguns detalhes, então... De quem tá aprendendo, né? Exato. É normal. A sua experiência de agora é impossível ser a de quem começou em 2015. Não tem Exato. como. E aí, infelizmente, existem pessoas que querem se aproveitar disso e se acharem melhores que os outros do que orientar. Então, assim, eu encontrei muita gente legal. Filhote, 3 filhote. meses, tá? Aumentou mesmo. Eu achei muita gente legal que me ajudou muito no começo. E essas pessoas você traz até hoje na sua vida? A maioria, sim. A maioria, sim. Faz diferença, né? A gente Faz. sabe quem ajuda quando a gente tá pequeno ainda. E aí, assim, obviamente, algumas pessoas mudaram de rumo, enfim. Mas aconteceu uma situação muito engraçada até, que tinha uma pessoa, né, um homem, que ele fazia as minhas caminhas no começo. E aí, ele foi uma das pessoas que acreditou na época, sabe? E aí, depois, ele parou de fazer caminha. Ele falou, olha, eu não quero mais fazer, né, vou mudar de ramo e tudo mais. E aí, ficou. Mas eu tinha o contato dele lá. Aí, a gente ficou sem se falar, acho que assim, sem se ver, uns 4, 5 anos. E aí, esse ano, eu encontrei com ele na Pet South, que é a feira pet.
E ele olhou pra mim e falou, oi, Ale, tudo bem? Como você tá? Assim, eu falei, oi, tudo bem? Sabe? Quanto tempo, Eu falei, o né? que você tá fazendo aqui, nesse stand, tipo, sabe? E ele hoje trabalha como vendedor de uma empresa que é uma importadora de brinquedos e acessórios. E eu conheço o dono dessa importadora. E aí eu falei, nossa, que mundo pequeno, né? Porque antes ele produzia as minhas camas, agora eu sou cliente não dele, né? Porque Sim, eu não da compro com ele, empresa que ele trabalha. mas da empresa que ele trabalha. Então é muito legal como o mundo gira, como é dinâmico, E né? a gente assim. sempre tá... O mundo gira e é redondo e a gente sempre se encontra, né? Então, assim, graças a Deus, eu procuro fazer as coisas da forma mais correta possível, porque eu sei que numa esquina eu posso encontrar com a pessoa que me ajudou, ou com uma pessoa que não foi legal comigo, que tentou passar por cima de mim, que isso acontece, né? Tipo, as pessoas acabam, não sei, vendo em você uma gente que situação é e quer se maldosa, aproveitar. que às vezes tem um pouco de inveja, acha que é sorte. Vê hoje em dia você em várias lojas, Exato. imagina, sempre é sorte, né? Nunca vê o trabalho. E a criação das roupinhas, você tem... Fala o que você tem mais ou menos. Você que pensa nas criações, caminha, que você já falou, Tenho da roupinha. caminha, bolsa de transporte, colchonete, tenho bebedor portátil, tenho uma pochetinha que é catacaca. O que mais? E Roupa. você falou que começou no nicho de bulldog, mas hoje em dia já ampliou. Sim, sim, sim. Eu comecei muito nichada, que de uma certa forma foi um pouco mais estratégico, porque É importante. era o que eu tinha em casa para testar, né? Então, assim, eu já conhecia como era as características, quais eram as necessidades, como que é, assim... Por exemplo, eu sei que é uma raça que sente frio, mas também sente muito calor, então eu sabia que tipo de roupa, de tecido fazer. Então, era o que eu tinha em casa, né? Então, eu comecei com o que eu tinha em casa. Aí, depois, eu comecei a estudar outras coisas, outros produtos. E aí, eu fui desenvolvendo pra pets em geral. Tanto pra gato quanto pra cachorro. Ah, pra tudo, não é Pra só o tudo, cachorrinho, pra todos os tipos de todos É. não, né? Aí falar todos é demais. Que eu tenho, você falando dessa parte de nichado, eu achei muito interessante. Eu tenho uma paciente que eu nunca imaginei. Ela vai virar meia agora. Ela começou a fazer caminha pra chinchila. Então, E ela falou assim: é um mercado muito grande, não tem ninguém. Não, e o engraçado é que, assim, eu fui na Pet South e eu fui na Global Pet, que é em Orlando, acontece em Orlando todo ano. E aí, uma coisa que eu nunca tinha reparado, porque não é o meu mercado, meu Não é seu nicho ali, meu segmento. foco mas, tanto o mercado... Assim, a gente já sabe que o mercado de gatos está crescendo bastante, né? Muito mais acelerado que de cachorro. Mas também o de roedores está crescendo mais do que de aves, por exemplo. Então, é um mercado que tava lá, adormecido e tal, e que tá dando um mega boom, assim. Tem muita coisa agora pra coelho, chinchila, roedores em geral, alguns pássaros exóticos. Nos Estados Unidos tá com aquela febre de um lagarto, iguana, umas coisas assim, sabe? De animais exóticos mesmo. E a gente nem imagina, né? A gente Não. que tá nesse mundo de cá, não imagina. Quando ela falou que fazia cama pra chinchila, eu falei assim, não, mas é muito bom, porque ninguém fazia. Eu fiz pra mim e começaram a gostar. E aí eu lembrei que é muito esse caminho que você fez, né? E aí os produtos, eles todos são criados por você? Ou agora você tem outra... Não, a grande maioria, sim. Todos passam por mim, assim. Por exemplo, a gente fala, vamos criar uma bolsa de transporte, por exemplo. Então, eu vejo que existe de referência para não ter algo igual, porque hoje em dia tem de tudo, né? E aí, eu vou adaptando com as necessidades que eu acho que são importantes ou que vão agregar para um Pra não ficar tutor. desconfortável pro tutor Exato. e pro cachorro, né? Pro petzinho. Porque o que acontece que eu vejo muito é que, assim, como o mercado pet vem crescendo muito, principalmente pós-pandemia, o que eu reparo porque, assim, também teve a questão de muita gente ficar desempregada, né? E essas pessoas precisavam fazer alguma coisa. Então, vamos empreender. Onde? No mercado pet. Então, tanto é que, assim, pet shop tem 2 a cada esquina. Tem mais do que cabeleireiro, até. Mais do que restaurante japonês, porque teve a febre do restaurante japonês. E aí, as pessoas acham que o mercado pet, por estar crescendo, é uma fonte inesgotável de dinheiro.
Nada é, né? Não tem como. E aí, assim, ao longo desses 7 anos que eu tenho a marca, tudo tal, eu vi muitas marcas crescendo e desaparecendo, crescendo e desaparecendo. Então, assim, mas eu imagino que algumas dessas pessoas que saíram do mercado foi porque ou acharam emprego, ou voltaram para sua área de atuação de fato, ou simplesmente desistiram porque não tinha aquele Paixão, feeling de talvez. testar, de ver o que realmente importa, de escolher um acabamento diferente. Porque, assim, teve a fase da bandana. Tinha 400 milhões de... É um número, assim, que eu tô exagerando, mas... Não, figurativo. Tinha muita marca que fazia bandana. Tipo, muita. Bandana e lacinho. Aí hoje você já não vê tanto. Por quê? Teve a febre da bandana, aí deu uma diminuída. Então, quem ficou na bandana... meio que se perdeu, assim, sabe? Meio que... Isso que então é o que vou te diferenciar dos seus concorrentes, né? Pra você ficar sempre no mercado e conseguir manter uma eu credibilidade. sempre tento inovar, não só em termos de produtos novos, como melhorar aqueles que eu já tenho. Então, por exemplo, as caminhas, eu sempre lanço coleções novas. Então, eu falo que eu garanto tanto que o enchimento é bom, que eu vou lançando as estampas novas e as pessoas compram umas capas avulsas. Como se fosse de sofá mesmo. Tira o sofá. E aí é uma cama nova. Então, assim, se você tira pra lavar, você não precisa esperar secar, você já troca na hora, sabe? Ou, por exemplo, igual filhote faz xixi, troca na hora, sabe? Coisas assim. Então, isso faz com que os clientes sempre estejam, assim, interessados em ver produtos novos. Porque Tem sempre uma vai ter uma novidade. recorrência, né? Sempre vai ter uma coisa diferente. Isso é legal, porque às vezes eu não tenho pet, que eu moro sozinha, eu tenho dó deles. Mas a gente nem imagina, né? De quem tem, assim, realmente é muito interessante você ter uma capa. Acho que, assim, capa para proteger carro, essas coisas, acho que eu vi que você tem. Tenho. Eu olhei, eu pesquisei, e eu Tenho. achei isso muito legal. Falei, gente, pensei em comprar, na verdade, quando eu vou pra chácara, suja às vezes o banco, né? E aí protege de bastante coisa. Capa de banco de carro tem várias marcas que produzem. E aí, quando eu fui fazer a minha, eu falei, bom, o que além de proteger o banco, seria legal ter, né? Então, o que eu vejo, assim, muito é que, às vezes, as pessoas não têm muita noção do que, por exemplo, da temperatura do carro, que, né, esse aqui, por exemplo, ele morre de calor, né? Então, assim, tem raças que sentem mais calor e tem raças que nem tanto. E aí eu coloquei uma aplicação, uma estampa na capa, que quando o carro chega a 30 graus, né, a temperatura do carro fica 30 graus, ele revela uma mensagem, que é pra lembrar o tutor que tem que abrir as janelas ou ligar o ar-condicionado. Nossa, que demais. Porque a gente esquece, né? O bichinho tá lá atrás, tá latindo. Ou às vezes o cachorro com a língua pra fora lá e você acha que ele só tá feliz de passear. Tô no carro. Eu adoro passear, tô aqui curtindo. Mas, Isso é às vezes, muito não. legal, essa coisa de pensar realmente, acho que o seu diferencial não é que você tá pensando só na estética, né? Você desde o começo foi pondo a sua roupinha na Sofia, aí agora com essa parte aparecer a questão de da temperatura pro tutor é muito legal. E com certeza é o seu diferencial do mercado para manter muito tempo. E olha, eu penso muito. Eu acordo e vou dormir assim, pensando no que eu posso fazer pra melhorar? Sempre, assim, tipo, desde a cama até um... Quer ver? Eu trouxe o bebedouro aqui, ó. Na verdade, eu trouxe a pochete. Tem que mostrar mais, acho que pra cá, pro Aqui. meio, tá dando pra Aqui? ver? Aí. Tem essa pochete aqui, que é pra você, né, colocar o saquinho e tudo mais. O diferencial dele, eu coloquei aqui um zíper. Meio aqui, ó. Aqui, ó. Aqui? Aqui é onde? Ali? Aqui, né? Beleza. Eu coloquei um zíper aqui pra você poder carregar cartão, chave e tudo mais. Aqui tem essa alça que você pode colocar no passante da calça, na coleira, tá, na guia, né? E aqui tem espaço pro bebedouro portátil, que eu deixei abertinho aqui, mas ele fica assim. Legal isso, né? E Bem aí, pequenininho. ele é pequenininho, aqui cabe aproximadamente 1 litro de água, que é mais do que suficiente para um cachorro tanto de grande porte como de pequeno porte. E aí o diferencial é que aqui também muda de cor. Esse logo aqui, não sei se vai mudar, mas acima de 30 graus também, deixa eu ver se aparece, acho que vai aparecer. Acima de 30 graus, ele muda de cor, ele fica com a cor aqui da parte interna. Então, assim, é um detalhe que você
você Faz sabe a que tá diferença. calor e que é importante você hidratar o seu cachorro. Então, por exemplo, você tá com ele numa bolsa, você viu que mudou de cor, e falou assim, poxa, eu vou procurar um... Não esperar o bichinho ficar esganado, né? É, Pra beber água. exatamente. Então, é um lembrete, assim, sabe? Que eu coloquei num produto que também é pra É facilitar um a lembrete que, vida. na verdade, é um carinho teu É. com os bichinhos, né? Não tem É. como. É muito interessante. Eu não sei se tem alguma outra marca que tem todo esse pensamento, esse Eu, carinho. Eu nunca vi. assim, diz aqui que esse aqui também muda de cor, ele fica amarelo, né? Então, você tá num passeio e aí tá 30 graus, então a gente sempre fala que é importante você checar a temperatura do chão. Coisa que não é todo mundo que sabe ou que todo mundo que faz, né? Porque... Acho que sabe, mas às vezes esquece, dependendo, tá muito correndo, tá na alegria, esquece da patinha do bicho, É porque né? assim, você não sai descalça pra, né, ir na rua, né? Você não sai descalça. Então você não sabe se o chão tá quente ou não. Você sabe que tá calor. Mas, por exemplo, num dia quente, você fala, vou passear com meu cachorro, vou até ali, sei lá, na esquina. Você tá, sei lá, de chinelo, e o cachorro tá lá Descalço. correndo, querendo ir pra sombra, você fala, poxa, né? Tá calor, vai queimar a patinha do cachorro. E acontece bastante de ter queimadura em Graves patinha de até, cachorro. né? Porque a gente é só É. asfalto, não tem nada. Se fosse É. ainda, se a gente tivesse alguma terra, alguma coisa. É que às vezes o ser humano é meio. Eu vou falar. Desculpe, sem noção. Porque ele esquece que a gente usa sapato toda hora e também não vai colocar sapato no cachorro. Ah, né? existe? Existe, mas Existe. você acha que é válido? Eu acho que assim, se o cachorro gosta, né? Se é uma coisa que você quer e você coloca no cachorro e o cachorro gosta, ele se sente bem e para um passeio, se sente seguro com aquilo, eu acho que tudo bem, entendeu? É tudo válido. Agora, no caso das minhas, elas não gostam. Então, pra que eu vou forçar? Entendeu? Usar um sapato, por exemplo. Então, como eu conheço, eu sei como elas são, eu sei do que elas gostam, do que elas não gostam, então eu simplesmente não forço. Eu respeito o limite delas em todos os sentidos, né? Então, desde um passeio até, por exemplo, eu tenho a Sophie. Ela não gosta de outros cães. Então, eu não vou chegar num parque que eu sei que tem um monte de cachorro e vou fazer ela sentir o estresse de estar convivendo com aqueles cachorros, sabe? Então, eu privo ela dessas situações pra ela não sofrer. Embora eu quisesse passear com ela em parque, soltar ali pra ela interagir. É muito mais um desejo meu do que dela, né? Então, É aí... a personalidade do seu Exato. cão, né? Tem que respeitar. Assim como toda pessoa tem um limite, né? Uma tolerância, os pets também têm. E cada um tem uma personalidade. Eu acho que às vezes as pessoas esquecem isso, né? Que cada cão, cada pet tem uma personalidade diferente. E aí, muitas vezes as pessoas sobrepõem a vontade delas em cima da expectativa que o cachorro seja de uma forma, né? Então, eu acho importante também administrar essa questão de expectativa. Tanto, por exemplo, por exemplo, a Sofia, ela não gosta muito de colocar roupa. Mas ela ama a cama. Então, as fotos de cama, eu coloco É ela. respeitar, né? Às vezes o tutor, ele acha que pode ser lindo, mas o cão Não gosta. gosta. E aí você vai ficar forçando, pior, né? Põe alguma coisinha que ele se sinta confortável, que não queira arrancar. E ela, assim, a Sofia, no caso, ela é tão expressiva que você olha pra cara dela, você sabe que ela tá de saco cheio. Entendeu? Então, não dá nem pra forçar, assim, tá? Nem se eu quisesse. Mas, por exemplo, já tiveram algumas situações sessões de foto, de gravação, que eu coloco uma cama no chão, Sophie deita. Então, que é a bonitinho. praia dela, entendeu? Tipo, tem uma caminha, ela vai lá e deita. Gosta de ficar relaxando sozinha, sem muita. É que também acho que ela tá um pouco mais velha, né? Pelo que você falou. Então eles Ela gostam de ficar um tem- pouco mais sozinho Ela também. vai fazer 8 no final do ano. Então, tipo, ela gosta, assim, da caminha dela, do cantinho dela, tudo mais. E quando eu vou fazer sessões de fotos, de camas principalmente, a gente faz com ela, porque ela é muito tranquila, ela é super obediente. Você fala, Sofia, deita aqui. Às vezes não precisa Ela é nem falar. adestrada também ou não? Eu treinei. Eu ensinei eu dou alguns comandos pra ela e ela faz, né, os básicos. Mas ela não é uma cachorra adestrada, por exemplo, fica aqui. E aí ela vê outro cachorro, entendeu? Ela não vai ficar, sabe? Mas alguns comandos, sim, ela obedece.
É que acho que é o básico, né? Falando um pouquinho dos seus produtos, de mudar a cor, e onde que você vai atrás dessa tecnologia, de conseguir essas inovações? Eu vi que você falou que participa de feiras internacionais, nacionais, são nessas feiras, onde que... Meu. Na verdade, assim, eu tive a ideia dessa questão de mudar de cor. Então, eu fui atrás de empresas que tinham esse recurso, que nunca fizeram nada pet, sabe? E vou encaixando, assim. Por exemplo, as minhas bolsas. Elas são feitas em oficinas especializadas em bolsas. Então, elas não são as mesmas oficinas que fazem a costura de cama, por exemplo. Elas... quer ver? Eu vou pegar aqui uma delas. Essa aqui. Essa aqui é uma bolsa de transporte que eu queria que ela tivesse uma cara de bolsa mesmo, né? Então, ela tem esses bolsos laterais, ela é de lona. Essa alça aqui é um couro. E essa parte aqui, ela sai. E você pode lavar. E dentro, ela é todinha forrada, tá vendo? E aí, numa situação como essa, por exemplo, que eu tô aqui, ou se eu estivesse num café, e aí eu quisesse colocar o look pra dormir aqui, eu desenhei essa alça exatamente nessa altura pra eu poder virar aqui e ela virar tipo uma caminha. Uma caminha mesmo, e o bichinho não ficar machucado. E aqui tem um ganchinho pra você colocar a coleira e o cachorro não sair, não fugir nem nada. Por aí agora ele dorme, né? Nossa, se colocar aqui, acho que eu vou colocar aqui do lado, no chão, pra ele dormir. E aí é isso, assim. Então, tipo, num café, sei lá, num shopping, um lugar que você esteja sentado, você consegue deixar o pet aqui e tá tudo bem, sabe? Acho que o que tô vendo eu de cá, né? Acho que o principal diferencial de você é que você tem o carinho e cuidado com os pets. Você quer o conforto pra eles. Claro que tem que ser bonito e tudo, mas cada detalhe que você põe pensando principalmente na saúde e no bem-estar do pet. Mais deles, assim. Tipo, eu pego os produtos que eu acho que são adequados, né, pra eles. E aí eu tento transformar isso com um pouquinho de design, um pouquinho de, né, aquela coisa pouco mais moderna. Sim, não vai ficar feio, claro, mas o foco principal realmente é o pet. É macio pra ele, é confortável pro cachorro. Então, acho que isso certamente é o seu diferencial em relação às outras marcas, né? Tudo assim é pensado com muito carinho pro pet ficar de uma maneira bem saudável. Pelo menos é a visão que eu tô tendo daqui. E é muito teste também, de falar que, olha, o que eu tenho de piloto das coisas eu tenho muita coisa, assim, que eu tenho, tipo, como se fosse um acervo, assim, digamos, sabe? Porque é muita coisa. É muito teste, é muito... Porque imagina, você vai fazer uma bolsa. Você faz só nos seus ou também pra amigos, assim, vamos testar no seu? Eu jogo pros amigos testarem. Jogo. Cama, principalmente, porque, por exemplo, eu tenho uma cama que ela tem 1,20 por 80. Nossa, gigantesca. Ela é enorme. E aí, os meus cachorros não são grandes o suficiente, né, pra eu testar. E aí, eu queria saber se, por exemplo, a cama aguenta um cachorro de 40 a 50 quilos. Aí, eu deixei com uma amiga minha que ela tem o Husky, ela chama Boxer, que faleceu, e uma Pointer. Então, são todos cachorros grandes. Então, e aí, dormia 2 naquela cama, e a cama existe até hoje. Tá lá, firme e forte. Faz o quê? Uns 3 anos já, e a cama tá lá. Então... Aí eu lanço. Isso é porque muitas vezes a gente, como é com pets, é difícil fazer o teste, né? Então você fazendo com seus amigos realmente é muito legal. E qual que você acha que são as principais dificuldades e desafios nesse ramo de empreender? Que você tem a sua percepção depois disso? Eu acho que, assim, pra mim, né, uma das maiores dificuldades foi achar a mão de obra especializada e o custo das coisas. Então, assim... Tem projeto que eu não consigo viabilizar por causa de custo, né? Então, assim, tanto de mão de obra quanto de material, né? Então, acaba ficando muito caro. E aí, assim, né, a gente lança com um preço que, assim, eu não tenho uma margem gigante, mas é um valor que eu considero que seja justo pela quantidade de horas que eu coloquei lá, pela quantidade de protótipos que eu fiz, enfim, tudo porque não é só... Isso daqui, que no final que veio, né? Foi o seu estudo, o seu pensamento.
tudo leva um tempo. Não foi assim, dormi, acordei com a ideia, tipo, eu vou nasceu. fazer, né? O primeiro piloto deu certo. Nunca dá certo o primeiro piloto. Assim, igual uma gestação. Se você nasceu 9 meses até ficar pronta, entre as então você tem todo o seu processo até ficar com o produto em mãos. E aí, por exemplo, o que eu acho mais assim, que eu falo, gente, calma. Que, por exemplo, às vezes as pessoas veem um preço de uma cama minha e falam, nossa, ela é mais cara. Aí vai numa loja, tipo, de varejo, um pouco mais popular. Aí tá, a cama é mais barata, realmente, né? Porque eles fazem lotes, assim, eu não faço lotes gigantes, né? E aí fala, volta pra mim e fala, então, a cama que eu comprei acabou em 2 dias. Aí você fala, bom, tá, né? Eu imaginava, né? Só que você tem que ser educado, assim, então. É por isso que a minha cama, não é aquela cara, ela tem mais valor agregado que as outras. Vou tentar colocar no chão aqui pra Pode pôr. dormir. Tá com soninho. E aí, assim, o que eu vejo é que, principalmente quando você é uma marca de pequeno porte ou médio, nem sempre você é reconhecido pela inovação, pelo cuidado, pela atenção que você tem nos detalhes, né? Então, eu vejo isso não só no mercado, no meu, mas como em vários outros, assim, tipo, tanto, sei lá, de gente que faz comida, sabe? Que cobra um valor a mais, mas é uma cozinha pequena, especializada, né? Com produtos selecionados e tal. E as pessoas falam, nossa, que caro! É que as pessoas, a população em geral, muitas vezes não entende que as grandes marcas, eles conseguem comprar tudo em grande quantidade e fica mais barato, né? Aí aquela pessoa que tá em casa, começando, como você falou assim, fazendo um bolo, alguma marmita fitness, isso é uma maneira de se você eu adoro, acho que assim, a gente tem que ajudar empreendedoras, mulheres, vamos nos empoderar e ajudar. É um pouco mais caro, mas assim, você está ajudando uma família e não simplesmente uma multinacional que assim, todo mundo compra as coisas, mas que é rico e vai ficar mais rico. Então, vamos dar oportunidades para as mulheres, homens também, mas aí eu falo, puxo pro meu lado, que estão nesse caminho do empreendedorismo e estão batalhando, porque não é fácil, né? A gente tem muito tributo no Brasil, muita coisa. E independente do governo, entra governo, sai governo, a gente continua na batalha. E eu vejo que, assim, muita coisa a gente depende de outros profissionais. Então, por exemplo, a partir do momento que você deixa de ser MEI, você é obrigado a ter um contador, uma contabilidade. O que é bom, porque te tira um peso, né? No sentido de ter que fazer todos aqueles processos, nota fiscal, tarará, tarará. Só que, se você é uma empresa que está transitando entre um MEI para um Simples, por exemplo, e você não tem recurso suficiente para pagar um contador, o que você faz? Ninguém pensa nisso, né? Então, assim, são alguns detalhes que na verdade não são detalhes. É uma base que você tem que formar, de conhecimento, que é importante para você saber quais são os caminhos, assim, até onde você colocar o seu investimento, sabe? Isso não é uma coisa que ninguém fala para você. A gente não tem educação nenhuma, basicamente, na escola. Acho que na maioria dos cursos de faculdade também não. E deveria ter, né? É muito pouco falado. A gente fala muito do empreender no Brasil, mas não fala dos trâmites que a gente precisa ter de estudo. Então, se você está em casa, vale a pena. Você tem uma ideia boa, estude. E depois, quando você assim, acho que eu tô bom, estude mais um pouquinho, aí comece a empreender. Porque a chance de não fechar é muito maior. E eu vejo que, assim, muitas empresas pequenas acabam fechando por conta disso, por falta de conhecimento. Então, por exemplo, eu peguei um contador na época que não me lançava as coisas, tipo, não falava o que eu tinha que fazer. E aí, assim... tipo, você vai crescendo, sabe? É alguém que você confia, né? E o contador tem que estar preparado para você crescer, não ter aquela mentalidade que assim, nossa, e agora? O que eu faço? Porque o contador é extremamente importante, porque senão você perde dinheiro, né? Dependendo do jeito que você estiver com o seu imposto. Ou você paga coisas que não precisava pagar. Então, né? É isso que eu quis dizer, o perder dinheiro. Tô no Simples, mas será que não é melhor uma outra categoria? Para onde que eu vou? Né? Porque já que a gente tem tanto tributo, ninguém tá falando de sonegar nada disso. Não, pagar na forma correta, o menos porque tributo possível. Você tem vários enquadramentos, né? Tem os quinais, tem os não sei o quê, tipo... Tem as classificações, você tem que saber, tipo, de cada produto, um NCM, coisa que, assim, ninguém te fala se você não vai pesquisar. Então, por exemplo, você vai emitir uma nota fiscal.
que você precisa para emitir uma nota fiscal, entendeu? Então, por exemplo, agora a gente está numa fase de mudar a plataforma do site. Então, é uma coisa que eu comecei a estudar, tipo, não tem nada a ver com o que eu falo, mas eu tive que começar a estudar isso para entender o que é melhor para o meu negócio. Porque se eu contrato só uma agência e falo, olha, eu quero um site assim, eles vão me falar, é tanto. E vai fazer o design E vai fazer aquilo, entendeu? Ou do tipo, eu falo, esse design é maravilhoso porque vai vender. Você sabe se vai vender? Você sabe se é Isso é uma coisa que me irrita um pouco, sabe? O pessoal respeita o pessoal do marketing, mas sempre que eles não... Você conhece o seu cliente, né? Fala assim, eu acho que não vai vender assim. Eles querem, às vezes, empurrar uma coisa pela abaixo. Então, eu acho que nessa questão do empreendedorismo, uma coisa muito importante também que me ajudou muito foi fazer parcerias legais, sabe? Então, por exemplo, hoje eu tô com uma agência que é super legal, que entende do meu negócio, que sabe pra onde eu quero ir, né? Aliás, eles sabem pra onde eu quero chegar e o que eu preciso fazer pra alcançar o que eu quero. Então, eles entendem meu produto, coisa que é muito legal também, coisa que muita agência, tipo, não faz, sabe? De vivenciar o produto em si, né? É você encontrar aí, além do empreendedorismo, encontrar uma agência de marketing. Acho que todo mundo, depois de um tempo, precisa realmente. Precisa. Mas que você consiga entender o que você tá falando, né? Não adianta nada você continuar com alguém que fala assim, não, põe isso em tal horário que vai ser bom, a foto do cachorro parado, ou sendo que às vezes não de conecta. entender o budget que você tem também. Ou porque falar, não, vamos montar uma campanha maravilhosa, a gente vai colocar budget aqui, é não sei orçamento. Mil. É orçamento. A gente tem, não sei, essa campanha vai ser não sei quantos mil. Aí você fala, tá, mas eu não tenho esse dinheiro. Não agora. Quem sabe no Aí futuro terei. Você faz o quê? Faz, entendeu? Então, eu acho que as parcerias são importantes, tanto de fornecedores. Hoje eu tenho uma gama de fornecedores que eu acho que eles são muito bons, assim. Eles sabem o tipo de produto que eu quero construir, eles sabem do tipo de ideias que eu tenho. Então, quando eu tô com algum projeto, eu vou até eles e falo, olha, eu quero uma coisa assim, assim, assim. Então, eles me trazem opções. Às vezes não é a opção que eu quero, às vezes eu tenho que desenvolver mesmo. Mas quando você tem fornecedores, parceiros, que te agreguem, que estão no mesmo mood, a mesma pegada que você, de querer fazer uma coisa diferente, de construir um produto legal, assim, faz muita diferença, porque... Acho que a diferença entre... Claro que o fornecedor é um parceiro, mas assim, eu acho que a palavra parceiro é a ideal. Porque é alguém que acredita no seu projeto e fala assim, se ela vender, eu vou vender junto. Então, vamos crescer na mesma ideia. Né? E assim... E eu tenho vários fornecedores que admiram o meu trabalho, sabe? E aí eu fico muito feliz, assim, porque... eles entendem o jeito que eu trabalho, que às vezes eu dou um certo, assim, trabalho mesmo. Fala, tá chegando a lei. Quando eu falo, olha, a gente tá com um projeto novo, eu falo, ai, meu Deus, o que veio, sabe? De novo, não posso lá nem vem. meses. Lá vem ela. Mas que no começo eles ficam meio, tá, isso vai dar certo, sabe? Tipo, que ficam meio assim, mas que acreditam. No fundo, eles acreditam que é uma coisa que vai dar certo. Sabe? Igual, por conta do meu trabalho com a Bulldog, eu consegui desenvolver uma coleção de bebês para uma marca gigante de varejo, que não tem nada a ver com o meu negócio. Bebê recém-nascido mesmo, Bebê, RN, de humanos. Eu fiz trocador, eu fiz toalha, mantinha, travesseiro, toda essa parte de tecido, né? De acessórios em si. E aí, por quê? Porque eu tenho fornecedor de impressão, eu tenho fornecedor de costura, eu tenho fornecedor de embalagem. E se aguenta um cachorro filhote, um recém-nascido, certamente vai durar bem. Eu tenho fornecedores, assim, que são muito legais. E eles me mandam, assim, lançou uma coisa, eles pegam e me mandam, entendeu? Porque, assim, eu posso não usar pra cachorro naquela hora. Mas, com certeza, se eu tiver um projeto diferente, se tiver alguma coisa, né, que precisa, eu sei que eles têm. Então, eles me mandam bastante coisa. Tem uma... Nossa, tem um estoque gigante de tecido, mostruário, de um monte de coisa. Mas é parte do seu repertório, você precisa ter isso, né? E aí, acho que quando veio essa proposta de fazer para recém-nascido, o que passou um pouco na sua cabeça? Então, eu tenho um filho de 4 anos, né? Então, eu buscava coisas também e eu tinha uma ideia do que era, assim, qual tecido usar, o que seria bom para ele em si. E aí... Eu fiquei meio assustada, porque era um lote muito grande. Era um trabalho muito grande, assim,
mais ou menos 8 itens, 8 produtos diferentes um do outro, com 3 estampas cada. Então foi meio assustador. Mas eu falei, não, vamos. E aí Vamos, foi. aceito, vamos. Tem tempo pra criar. Deu trabalho, rolou um estresse, assim, no sentido, tipo, de ser muito trabalho mesmo. Ainda mais do lado de cá, sozinha. Mas foi. Tá entregue. E tá fazendo sucesso, certamente, porque com o cuidado que você tem, pondo amor, eu acho que é fundamental em qualquer trabalho. Às vezes eu que a dou uma gente tem. postadinha lá no site pra ver se tá vendendo, se esgotou. Então, tipo, só pra ter uma noção ali do que foi. Porque apesar de não ser a minha marca, a gente tem um carinho, né? Tem um Sim, apego, sim. né? Aquela coisa, eu fiz esse produto que o cara tá vendendo. Quero que dê sabe? certo, né? É o meu sentimento, as minhas ideias, isso com certeza. Não é porque não tá o seu nome, mas tá a sua essência. Exatamente. E aí, eu desenvolvi uma capa de banco de carro e uma outra cama para uma marca, né, de carros também. Então, eu sou exclusiva deles. Então, sempre que eles precisam, eu forneço para eles também. Então, é legal, assim, ter esses projetos, esses clientes. É bom que você começou como cachorro, como bulldog, foi para outros pets, recém-nascido, capa de carro, e aí você tá ampliando seus horizontes como empreendedora. Quais você acha que são as suas principais perspectivas para frente? Quer continuar só como pet ou colocar sua cara mesmo nas outras empresas ou ficar só atrás? Então, hoje eu penso assim, eu tenho a Bulldog, que é o meu filho, né? Então, assim, sempre que eu quiser criar alguma coisa, inovar, testar formas novas, eu vou de Bulldog. Que é onde eu tô construindo as minhas coisas, né? É a minha marca, a minha empresa. Mas eu gosto de criar pros outros também, sabe? Porque é a realização do sonho de outras pessoas. E se eu posso contribuir com isso de alguma forma, para mim também é gratificante, né? Ver que eu consegui ajudar no projeto, ver que eu consegui viabilizar sei lá, alguma coisa que outra marca ou outras pessoas não conseguiram, né? Por conta de fornecedores, sei lá, enfim, de qualquer coisa. Então, quando vem esses projetos para mim, eu sinto muita confiança das pessoas que querem ter um produto XYZ e tem uma expectativa alta, né? Porque a gente lida com expectativa também, Sim, né? sim, com certeza. Eles te procuraram, certamente. Aí vem um atrás, né? Vem a indicação de algum outro colega. E quando você é referenciado por um outro amigo, eu acho que realmente faz diferença. São duas pessoas que confiaram em ti. E aí, assim, eu fico muito feliz e muito satisfeita em fazer projeto para outras marcas também, sabe? Porque, obviamente, jamais usaria, por exemplo, o que você achou para minha marca, porque aqui eu crio só o que eu quero fazer, sabe? O que eu acho que faz sentido né, da construção da marca em si, tanto da comunicação, posicionamento de marca, de construção de portfólio e tudo mais. E você tem o seu, entendeu? Então, tipo, eu respeito muito esse limite, assim, sabe? Essa linha tênue, né? Exato. Que assim, eu vou pegar a ideia do outro. Isso seria totalmente antiético. Se as pessoas te procuram porque você não faz isso. Exatamente. Então, assim, se você me der um briefing, eu pego, vou te entregar o melhor que eu posso e acabou, né? Pro meu, eu faço o meu melhor aqui, pra minha marca, dentro de um conceito que eu tô criando. E é isso, assim, sabe? E qual que você acha que é a maior realização, felicidade de ter e empreender? O que mudou na sua vida nesses anos? Olha, eu fiquei muito feliz esse ano, porque eu tive algumas conquistas, sim. Por exemplo, de ir para os Estados Unidos foi uma conquista, porque é uma coisa que eu sempre quis, ver como que é o mercado lá fora, ver o que as pessoas fazem lá fora. Porque, querendo ou não, os Estados Unidos, eles estão um passo à frente, né, em relação ao Brasil, principalmente em relação ao produto, né? Porque lá o consumo é, tipo, tem tudo para qualquer coisa, né? Você precisa de uma peça para qualquer coisa, você tem lá, entendeu? Que é diferente daqui. E por um preço muito mais acessível, então é muito mais competitivo lá. Então, essa foi a realização de uma, né, que eu fiquei muito feliz. E também, assim, eu tenho, esse ano, 2 clientes que compraram o Caminha de Mim. Em 2017, quando eu lancei a marca, vieram falar assim, eu tô precisando de uma capa nova porque, meu cachorro rasgou a capa. Eu falei, nossa, mas também, né, depois de 6, 7 anos. Que bom, né? Então, assim, eu fico muito feliz com esses feedbacks, né? A gente tem até
E aí a gente volta naquilo lá, não dá pra ser um valor barato. Porque Então, ficou acabou 6 ficando, anos. né? Acabou É que a primeira impressão era assim, o valor é um pouco mais caro do que o outro, mas o tanto que você a durabilidade dele, então, custo relativo, então é mais barato a longo prazo. E são duas clientes que têm Bulldog, então não é um bicho muito fácil. Mas assim, eu fico muito feliz e realizada quando eu recebo esses feedbacks. Principalmente, assim, porque é a concretização mesmo, sabe? Real de que você fez um produto que, tipo, trouxe alegria, trouxe um bem-estar, um conforto para um cachorro. E pra mim o que me deixa mais feliz hoje é isso. O que eu percebo é que você não vende produtos para cachorro, né? Você vende bem-estar. É, eu gosto de falar que eu gosto de vender conforto, sabe? Então, seja num passeio, num descanso, sei lá, no carro. Eu gosto que eles se sintam bem, assim, sabe? E a questão das camas, o tecido que eu uso e as cores que eu uso, eles são escolhidos, digamos assim, pra ficar numa sala, pra ficar num quarto. Que não é aquela caminha, sabe? Você fala, ai, gente, esconde que a visita chegou, sabe? Ai, vamos colocar ali no quartinho, porque... Põe atrás da porta. Ou coloca um cobertor em cima pra esconder, sabe? Eu quero que seja uma peça da casa. Decorativa também. Porque assim, eu penso, se é uma peça legal, se é um produto bacana, suficientemente pra você deixar num quarto ou numa sala, significa que o cachorro vai poder ficar do seu lado, entendeu? Vai poder ficar numa sala, vai poder ficar no seu quarto, vai poder viajar. E o cachorro vai ficar perto de você, entendeu? Agora, se você esconde a cama, cadê o cachorro? Entendeu? Então, é mais ou menos nisso que eu penso. É bem interessante esse olhar seu. E aí, como que você faz essa questão? A gente falou das grandes marcas e a concorrência, assim, com marcas mais ou menos do seu tamanho. Como que você lida em relação a isso? Eu admiro as marcas que seriam meus concorrentes. Vejo o que eles fazem, mas assim, respeito, é o posicionamento deles, é o que eles escolheram. E fujo de fazer igual. Então, isso que eu ia perguntar. Qual que é a sua diferença? Né? Você sair fora do comum. Eu fujo de fazer igual. Então, por exemplo, é engraçado porque às vezes eu vejo umas marcas que escolheram alguns tecidos, eu sei quem é o fornecedor. Aí eu falo assim, tá, então eu não vou por aqui, eu vou por outro caminho, entendeu? Então, tipo, eu vejo muito isso. Assim. Então, antes de lançar qualquer cama, qualquer estampa, eu vejo o que tem ali mais ou menos. E aí, ou se não, tipo, eu chego pra algum fornecedor e falo, olha, eu gostei desse. Você vendeu pra alguma marca pet? Aí, se ele fala assim, eu falo, bom, eu gostei, mas enfim, deixa quieto, vamos mudar. Então, é isso. Respeito, admiro, mas fujo. Não, porque senão começa a parecer que às vezes é cópia, né? E, na verdade, não, você quer ter o seu olhar próprio. E onde que o pessoal... Você falou do site, mas tem lojas físicas? Como que funciona? Eu não tenho uma loja física em si, porque eu vendo pros pet shops. Então, eu vendo no atacado. Tem uma loja em Campos do Jordão que tem nossos produtos lá também. Bem no centrinho de Campos do Jordão, que é a Forte House Pet. Mas eu vendo mais direto pro cliente final, consumidor final, via site, Instagram, WhatsApp. E alguém que tá vendo no resto do Brasil, como que faz para conseguir querer vender os produtos no próprio pet shop? Como que faz? Pode me chamar no WhatsApp ou no Instagram também. Tá, porque aí, como o produto é diferenciado, você dá um valor agregado ainda maior para os seus clientes, né? Você tem um pet shop, já tem um high ticket, você tem uma outra forma de oferecer e seus clientes ficarem certamente satisfeitos. Sim, isso sim. E aí a gente vende as capas avulsas também, então, tipo, é legal, sabe? Porque você pode vender tanto a caminha, o kit com uma capa extra também, então isso é legal. Fazer a combinação que o pessoal fala de cross-sell, né? Tem brinquedinho também ou não? Brinquedinho eu não fiz ainda. Assim, brinquedinho e coleira são duas coisas que eu preciso estar extremamente segura pra fazer. Né? Então, eu dei uma estudada, tudo mais, mas não é onde... Se sente confortável ainda. Quem não é sabe uma zona mais de pra conforto frente. ainda pra mim, Porque eu sou bem crítica em relação à segurança, assim. Então, tipo... Que bom! Então, pode ter certeza que quando eu lançar vai ser muito bom. Então, por enquanto, eu tô estudando. Não é uma coisa que eu
que eu tenha um plano de lançar, por exemplo, nos próximos 6 meses. Mas nos próximos anos, com quem sabe, certeza. Não, tem que jogar pro universo. Você vai se nunca sentir digo segura. nunca vou fazer nada, assim, desse tipo, mas hoje não é o que eu tô estudando Não, na minha prioridade. foco, o seu foco seria... E assim, você tem os bulldogs em casa, e aí você... 3 bulldogs, gente. E filho, hein? E filha. E empreendedora. Nossa Você Senhora. dorme que hora? Olha, eu tento dormir umas 9h30, 10 horas por causa do meu filho, né? Às vezes ele dorme antes, eu durmo antes, assim, depende do cansaço do dia. Mas se ele tá no gás, aí vai até umas 11h30, por aí. Que é bastante tempo, né? É. Trabalhando, usando bastante recurso, né? Sendo mãe, É, mulher, empreendedora, empresária, dá uma cansadinha, mas a gente dá conta. E você, como que cuida também você falou muito do bem-estar dos pets, é que só um pouquinho assim, como que você cuida do seu bem-estar? Pra se sentir bem da sua saúde. Eu gosto de deixar meu filho na escola e ir pra academia, ponto. Pronto. Então eu já vou ali de manhã. Mas assim... eu gosto, tipo, além dessa parte de esporte, eu gosto, tipo assim, ter meu momento de meditar no banho, coisa que às vezes eu não consigo porque meu filho tá junto, né, então... Não, mas é porque é importante, né? A gente tá mostrando uma história de uma empresária de sucesso, mas tem que ter esse momento de conexão contigo, de ter um momento de lazer, que é a sua academia, e de cuidar da saúde, senão não existe, é uma frase que todo mundo fala assim, não existe CNPJ sem um CPF bom, né? Assim, eu tento me distrair com algumas coisas, assim, sabe? Tipo, ou sair com a amiga, ou sair pra jantar, ou, né, ir pra uma praia que tá meio difícil de ir, mas, enfim, amo uma praia. E é isso, assim. Mas no dia a dia de rotina mesmo é academia. Não, tá excelente. Muita gente só fica querendo trabalhar e não consegue. Eu tento ficar lá uma horinha, né, tipo, fazer o que eu preciso fazer, ir embora. Mas, assim, tudo depende da rotina. Então, tem dia que meu filho acorda, sei lá, 9h30. Aí eu falo, bom, agora já não dá, né? Perdi o horário da academia. Então... Faz parte, mas você tenta fazer o máximo possível. Tem algum recado final que você gostaria de falar em relação à sua marca, alguma coisa? Pode passar as redes sociais. Vou passar, então, o Insta da Bulldog, que é @BulldogShop. Aí tem o site da Bulldog. Bulldog é com 2 Os, né? É BOO-Dog. Não é Bulldog, é Bulldog, que a sonoridade fica assim. É de não é Bulldog, é BO. BO-Dog Shop. O site é www.boodogshop.com.br. Tem meu WhatsApp que eu posso deixar também. Acho que o número não pode deixar, né? Não? Senão cai. Em gravado pode. Pode? Então pode. Então tá, pra quem quiser falar comigo por WhatsApp ou quiser saber mais sobre qualquer produto da Bulldog, é 11 98223 2001. E é isso. Eu espero que vocês gostem dos produtos. Quem puder dar uma olhadinha lá nas redes, dê uma olhadinha também. Que é importante pra gente saber onde a gente pode melhorar também, ter o feedback, saber o que as pessoas gostam, o que elas estão buscando, pra gente sempre ter um produto legal, né? E inovador, né? Gostei muito, Alessandra. Acho que a sua história vai inspirar muitas mulheres. Realmente foi muito legal ver esse projeto de transição, saiu do marketing, foi construindo com uma paixão, que agora a sua paixão também é o seu trabalho. Muito obrigada por ter aceitado vir essa noite. Então, vocês que estão aí, saiba que na próxima semana a gente está aqui de novo. Não esquece de seguir as nossas redes, ativar o sininho. E quem puder também, me segue na minha rede, doutora Tânia Souza. Até a próxima terça. Tchau!